Olá, bom dia! Hoje é dia 24 de dezembro de 2025. Graças a Deus, uma noite de descanso e paz, e o Senhor nos dá, por sua bondade e misericórdia, esse novo dia para a nossa devocional. Temos agora o texto no Evangelho de Jesus, conforme a narrativa de São João, capítulo 1, versos 1, 2 e 14. Assim lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Temos falado sobre os aspectos do Evangelho de São João e a teologia do Natal, observando que nem Marcos nem João tecem aspectos relativos ao nascimento de Jesus com relação aos eventos, anjos, cânticos, visitas de magos do Oriente, nada disso. Marcos é simplesmente incisivo. Ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E então fala sobre João Batista, e aí já segue o ministério público de Jesus. João também não entra nos detalhes das histórias e narrativas do nascimento de Jesus, mas trabalha a questão da sua teologia. E ele, então, no seu prólogo aqui, deixa claro, e os aspectos que vemos aqui, que primeiro ele destaca a pré-existência atemporal do Filho Verbo. Segundo, ele destaca também a subsistência divinal do Filho Verbo. Agora vemos aqui o terceiro aspecto, que ele trabalha a questão da coexistência essencial do Filho Verbo, verso de número 1. Ele disse: no princípio era o Verbo, a pré-existência temporal. O Verbo estava com Deus, a sua subsistência divinal. E agora a sua coexistência essencial. E o Verbo era Deus. Quando João coloca aqui que o Verbo era Deus, ele não está dizendo que o Verbo era e agora não é mais, deixou de ser, não. A Bíblia é clara e diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. É apenas uma questão de referência descrita para nós. Então, ele nunca deixou de ser o que é Deus verdadeiro em sua essência. Por isso, esta realidade da coexistência essencial do Filho Verbo. Ele existiu, existe e sempre coexistirá nessa condição. Ou seja, não há momento em que o Filho não tenha sido Deus. Não há qualquer momento em que ele não tenha tido esta realidade essencial como Deus. Ele coexiste com o Pai, bem como com o Espírito Santo, na condição de Deus.
Ele não só estava, não só no princípio era o Verbo, não só estava com Deus, mas ele, o Verbo, era e é de fato Deus. Então, essa coexistência essencial é algo muito importante que nós entendamos, porque não há entre eles, e quando eu digo eles, eu estou me referindo à realidade da subsistência pessoal de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há confusão ou mistura, há apenas distinção. A essência ou a divindade permanece una e única. Daí ser um só Deus que subsiste em três pessoas. Jesus disse o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, ele distingue entre ele e o Pai, mas ao mesmo tempo estabelece a identificação entre ele e o Pai. Ele não diz assim, ninguém vai ao Pai, como se o Pai estivesse fora dele, mas ele diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E ao mesmo tempo que distingue, ele se identifica como um só. E é verdade, ele mesmo vai dizendo, e João confirma isso no seu Evangelho, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então vemos aqui, nessa expressão, e João está falando, portanto, sobre essa realidade, isso é teologia do Natal. Esse que nasceu não é apenas um menino especial, não é uma criança singular. Esse é o Verbo, e esse Verbo é Deus. Ele fala, portanto, da coexistência essencial do Verbo Filho, ou do Filho Verbo. Assim, o Verbo tem esta coexistência como Deus, porque de fato ele é Deus. Assim, o que é nascido em Belém é essencialmente Deus. Não é uma figura mitológica, mas é de fato Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus realmente, em sua bondade, misericórdia e manifestação de amor por nós, seres humanos decaídos, pecadores, ele das alturas nos visita. Ele baixa das alturas até nós, para que nós pudéssemos ser elevados até a sua presença e a sua glória. Deus o abençoe, Deus a abençoe, e que você tenha consciência desta realidade, de que o Verbo é, de fato, Deus. Jesus é o Deus eterno que veio a nós. Assim, o Senhor o abençoe e abençoe a todos nós, para que vivamos a realidade do Natal. Deus o guarde. Amém. Amém.